Meu nome é Alex Villegas, eu sou professor do IF na disciplina de produção autoral, entre outras. Trabalho autoral é uma disciplina complexa e cheia de nuances, então estaremos disponibilizando dicas para facilitar esse trabalho e fazer do seu relacionamento com o seu trabalho autoral um relacionamento mais produtivo e eficiente. A dica de hoje é: não tenha pressa, mas respeite prazos. Como assim? O importante aqui é conciliar essas duas incompatibilidades. Como é que a gente produz de uma maneira eficiente, né? Como é que a gente tem o controle da nossa produção, como é que a gente faz que o nosso trabalho renda sem ter pressa nenhuma? Porque, a princípio, a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição. O processo criativo, ele é uma coisa que a princípio não se beneficia muito bem de ser acelerado, ele não é algo que reage muito bem à pressão. Por outro lado, praticamente todos nós, fotógrafos, conciliamos um trabalho mais comercial, voltado mais aos trabalhos contratados, aqueles que já possuem clientela, aqueles que já estão encomendados, né? Juntamente com o trabalho independente, ou seja, aquilo que a gente produz com toda a liberdade do mundo, mas que não tem um cliente em vista ainda, eu não tenho garantia nenhuma de que aquilo vai ser adquirido, vai ser utilizado. Então, nessa briga é fatal, o trabalho autoral sempre acaba perdendo do comercial, por assim dizer. E como é que a gente concilia esses interesses, né? Como é que a gente faz o trabalho render sem desrespeitar o processo criativo? Simples. A gente divide a coisa toda em fases ou projetos independentes. Explico. Às vezes, um projeto é claramente delimitado. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem para um determinado lugar, ou vou fotografar uma determinada comunidade, ou vou trabalhar com um determinado tipo de pessoa, vou produzir sessões num período tal. Ok, quando a fase de produção está perfeitamente delimitada, a coisa fica bem mais fácil. Mesmo assim, ainda é difícil fazer a coisa andar. Outra possibilidade, né? Outra maneira pela qual as coisas acontecem, são as pessoas que vão produzindo o tempo todo. Dedicam a vida à fotografia de rua, ao autorretrato, a qualquer tema em geral, não por um período determinado, mas pela vida inteira. É um interesse constante. Nesse caso, é importante ainda assim dividir o trabalho em fases. Senão ele não vai ser terminado nunca. Ele vai ser um eterno trabalho em andamento que em nenhum momento vai estar formatado para ser exposto, para ser comercializado, para se transformar em um fotolivro, por exemplo. Então, nesse caso, quando é um trabalho constante, ainda assim ele precisa ter um cronograma, ainda assim ele precisa ser dividido em fases. Então, o importante não está exatamente em quanto tempo você se dá, em como você trabalha com os seus deadlines, mas simplesmente com o fato de você se organizar, dividir essas fases e saber que você vai trabalhar um determinado tempo, que tem que ser folgado, né? Ele tem que ser o suficiente para que você possa render, mas dentro de um cronograma. Então, se você acha que vai levar um mês para fazer uma determinada coisa, se dê 2, faça a coisa com calma, mas estabelece o que você vai fazer posteriormente. Então, marca o período da sua produção, marca o período dos seus testes de impressão, marca o período que você vai deixar as suas fotos descansarem, por exemplo, antes de você começar a analisar as imagens para fazer a edição, a escolha das fotos. Cada uma dessas fases é importante. E se você não der uma data para iniciar esse processo e para terminar esse processo, a coisa fica complicada de administrar. Fica difícil ajustar uma sequência, fica difícil saber se o seu projeto vai estar terminado em 1, 2, 3, 5 anos.
Para quem tem mais de um interesse ou leva mais do que um projeto simultaneamente, isso é mais complicado ainda. Então, fazer vários cronogramas conviverem pode ser bastante interessante. Pode ser interessante sincronizar, por exemplo, a fase de testes de materiais de vários projetos, vários trabalhos, para que você possa se enfiar, por exemplo, no ateliê de impressão, no laboratório fotográfico, uma vez só e ficar acampado ali até conseguir os resultados adequados. Então, estabelece o seu período de teste. Se a sua ideia for criar, for expor o material, marca uma data para uma exposição. Mesmo que você sinta que o trabalho ainda não está terminado, quando você tiver uma quantidade de material relevante, faz uma exposição parcial. A exposição não necessariamente é o encerramento do trabalho. Pode ser um encerramento de uma fase. Pode ser uma etapa que você superou para continuar desenvolvendo esse trabalho ainda mais. Em uma próxima fase, você aproveita parte daquilo que foi exposto e agrega um material novo. O importante é estar sempre fazendo alguma coisa, no sentido de comercializar, divulgar, produzir, editar, tratar, enfim, alguma das etapas em algum dos seus projetos, né? A gente tem que estar sempre trabalhando e sempre fazendo todos esses projetos andarem, porque é muito comum se estar envolvido com mais de um. Uma das metodologias possíveis. Dizem que plano ruim é melhor do que plano nenhum. Então eu divulgo, eu mostro para vocês basicamente como as coisas funcionam para mim. Essencialmente, eu gosto de trabalhar em sequência, seguindo essa metodologia. Então, em primeiro lugar, eu delimito o trabalho. Eu vou pensar no meu conceito, eu vou pensar na estética, eu vou pensar no tema. Eu vou escolher o que eu vou fotografar, como eu vou fotografar e com o que essas fotos vão se parecer. Então, eu posso pensar rapidamente, eu quero abordar um tema sobre um universo imaginário, eu quero fotografar livros, eu quero fotografar flores. Os temas mais banais podem ser super bem desenvolvidos. Tudo depende do seu envolvimento com o tema e da profundidade que você atinge nesse envolvimento. Uma vez que você rabisca, isso pode ser feito num pedaço de papel. Uma vez que você rabiscou mais ou menos o que você pretende fazer, é a hora da pesquisa. É a hora que eu me enfurno no Google e checo se isso já foi feito, se esse tema já foi abordado, como foi abordado, quem abordou e com que estética. Se fotografaram em cores, se fotografaram com grande angular, se foi uma fotografia mais próxima, mais envolvida, se foi uma coisa mais distante, enfim, todo o tratamento que já foi dado para isso. E planejo o meu próprio. Não obrigatoriamente eu vou desistir se eu vir algum tratamento parecido, se eu vir alguma abordagem parecida. Eu ainda não fiz isso. Essa experiência pode ser boa para mim. De repente, eu vou descartar as coisas após a primeira bateria de testes, que vem aqui, aqui é feita logo após a pesquisa. Depois que eu pesquisei, que eu sei como aquilo já foi abordado, que eu comparei com como eu quero abordar aquilo, eu faço minha primeira rodada. Fotografo, deixo o material descansar alguns dias e depois olho e bato com as minhas expectativas. Eu começo a olhar para ver se aquele projeto, se aquela ideia vale a pena. Se a ideia parecer ruim, se a abordagem parecer ruim, talvez ela só precise de mais pesquisa, mais trabalho. Talvez ela seja ruim mesmo. E aí você pode descartar sem pena. Muita coisa descartada nessa primeira fase. Quando as coisas sobrevivem à primeira bateria de testes, o que acontece? Eu começo a fazer testes de tratamento. Então, eu vou testar, por exemplo, o tipo de estética que eu quero, o contraste, como eu quero as minhas sombras, como eu quero as minhas luzes, como vão ser os meus detalhamentos, enfim, toda a estética mesmo da imagem. O que eu vou fazer no computador ou no laboratório se eu estiver trabalhando com filme.
Se necessário, se eu sentir que eu estou tomando um caminho que não era lá muito compatível com as minhas primeiras capturas, que eu preciso capturar de outro jeito, ou com mudar a exposição, ou mudar os meus enquadramentos, qualquer mudança de ideia é bem-vinda. Não é porque o trabalho já está razoavelmente encaminhado que eu vou seguir esse caminho, é que eu estou condenado a seguir esse caminho. Qualquer coisa, eu faço uma segunda bateria de testes até ter todo o material redondinho, até ter toda a ideia redondinha, e aí eu vou produzir loucamente. Vou fotografar, 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 fotografar e depois fotografar mais um pouquinho. Vou marcar sessões com modelo se for o caso, vou aproveitar a minha viagem se for o caso, eu vou fazer o que for necessário para voltar para casa, né, para voltar para o meu computador cheio de arquivos, cheio de trabalho para analisar, para produzir, para polir. Depois eu vou deixar isso assentar um tempinho. Nesse meio tempo, o que eu preciso fazer? Outras coisas. Me dedicar ao trabalho comercial, me dedicar a outros projetos. Eu preciso desencanar um pouco desse trabalho, para ter um distanciamento criativo suficiente para poder olhar para a minha produção com um olhar mais crítico, não tão apegado. Aí eu olho para as minhas fotos, isso eu consigo, com um olhar mais descansado, saber o que vale a pena ou não, o que é importante, o que ficou legal o que não, e o que não ficou. Depois disso, teste de materiais. Eu tenho as minhas imagens prontas e tratadas. Eu vou testar os processos de impressão, eu vou testar, por exemplo, eu vou decidir se eu vou fazer isso em laboratório fotográfico ou se vou fazer em jato de tinta. Eu vou definir, se eu escolher o jato de tinta, eu vou definir qual o papel, eu vou definir qual a tecnologia usada para imprimir, enfim, eu vou testar todos os materiais, vou verificar, vou pensar na escala, no tamanho das impressões, vou pensar no acabamento, na montagem, eu vou pensar se essa vai ser uma edição aberta ou se vai ser uma tiragem limitada, se eu vou produzir poucos exemplares assinados ou se eu vou produzir muitos exemplares. Talvez eu precise refinar um pouquinho o tratamento, talvez eu precise fazer alguns ajustes para que a imagem se adeque melhor a esse material. E finalmente, a partir do momento que eu tenho um print que atende às minhas especificações, atende às minhas expectativas, eu vou imprimir os materiais para comercialização ou para exposição. Se o meu trabalho for um fotolivro, aí eu começo a parte de paginação, começo a parte de pesquisa de diagramação, tamanho de livro, etc. Então, seguindo a logística e colocando um prazo para cada uma dessas etapas, você pode ter certeza que a cada período de 1 ano, a cada ciclo de 2 anos que seja, você vai ter trabalhos novos, você vai ter coisas novas chegando ao seu site, chegando à sua galeria, chegando aos seus canais de venda para comercializar, para divulgar, enfim, você se mantém ativo em relação à sua produção autoral. Por hoje é só. Espero que essa sementinha germine e que deem muito trabalho, muita pesquisa. Caso tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe para difundir a informação e inscreva-se no canal para se manter atualizado sobre novas dicas. Muito obrigado e até a próxima.